Já alguma vez tiveram aquela sensação de que, por baixo da confusão do dia-a-dia, existe um padrão oculto? Uma espécie de plano mestre que liga coisas que, à primeira vista, não têm nada a ver umas com as outras? E se uma equação matemática, um ser vivo e um simples pensamento partilhassem, no fundo, o mesmo segredo? Bem, para nos guiar nesta viagem, vamos mergulhar na obra seminal de Jean Piaget, o estruturalismo. E atenção, aqui o Piaget não é só o famoso psicólogo infantil que todos conhecemos dos livros. Ele age mais como um detetive de ideias, a procurar a planta original, a arquitetura escondida por trás de quase tudo o que existe. Esta é a grande pergunta que lança a nossa exploração. E, sejamos honestos, parece quase uma daquelas adivinhas sem resposta, não é? Matemática, biologia, psicologia. Que fio invisível poderia unir mundos tão diferentes? A resposta de Piaget é tão simples quanto genial. O que eles partilham é uma estrutura. Esta é a palavra-chave que nos vai abrir todas as portas. Mas o que é que isto significa exatamente? Não é só um arranjo ou uma forma, é algo muito mais profundo, muito mais dinâmico. Ok, então, para percebermos a fundo a visão de Piaget, temos mesmo de desconstruir esta ideia central. O que é que faz com que um sistema seja de facto uma estrutura? Piaget dá-nos uma espécie de kit de ferramentas, com 3 chaves mestras para conseguirmos identificar uma estrutura seja onde for. São 3 propriedades que qualquer sistema tem de ter para ser considerado uma estrutura no sentido mais forte da palavra. E essas 3 propriedades são totalidade, transformação e autorregulação. E atenção, isto não é um se calhar tem. Não. Para Piaget, estas 3 características são, por assim dizer, o ADN de qualquer estrutura que se preze. Vamos começar pela totalidade. Basicamente, isto quer dizer que uma estrutura não é apenas um amontoado de peças. É um sistema organizado, onde as regras do todo dão sentido às partes. Imaginem, por exemplo, um jogo de xadrez. O valor de um simples peão não está na peça em si, pois não. Ele só existe dentro das regras do jogo como um todo. A seguir, a transformação. E este ponto é absolutamente fundamental. Para Piaget, uma estrutura não é uma fotografia, é um filme. A sua verdadeira essência está na atividade, no jogo constante das suas transformações internas. Pensemos na nossa língua. Não é só um dicionário cheio de palavras paradas. É um sistema vivo de regras que nos permite criar um número infinito de frases novas. E por fim, a autorregulação. Esta é a ideia que, no fundo, fecha o sistema sobre si mesmo e o protege. As transformações que acontecem lá dentro não o destroem, pelo contrário, mantêm-no coeso. O exemplo clássico que ele dá é o da aritmética. Quando somamos 2 números inteiros, o resultado é sempre outro número inteiro. Nunca saímos do sistema. Ele autopreserva-se. Ok, já temos as ferramentas na mão. Mas onde é que podemos ver este conceito a funcionar da forma mais limpa, mais cristalina? Piaget não tem dúvidas. Na matemática. E dentro da matemática, há um conceito que é quase como o modelo perfeito de uma estrutura, o chamado grupo matemático. É um sistema que encapsula, de forma elegantíssima, estas 3 ideias de totalidade, transformação e autorregulação. E o mais incrível é que uma coisa que usamos todos os dias, como a simples adição de números, ilustra isto na perfeição. Vejam só, há uma lei de composição, ou seja, somamos 2 inteiros e o resultado é outro inteiro. Fica sempre em casa. Depois temos um elemento neutro, o zero, que não altera nada. Cada operação tem a sua inversa, que nos permite voltar ao ponto de partida. E a associatividade garante que o resultado final é o mesmo, não importa como agrupamos os números. É um sistema perfeito, autónomo, fechadinho sobre si mesmo. E isto vai ainda mais fundo. Os matemáticos perceberam que quase toda a matemática que conhecemos hoje pode ser construída a partir de apenas 3 tipos de estruturas-mãe. É como se tivessem encontrado os planos originais, os blocos de Lego fundamentais da própria lógica. Ok, a matemática é um belo exemplo, mas é um mundo abstrato, de ideias puras. A grande questão é, será que estes planos também funcionam no mundo real? No mundo da vida? No mundo da nossa mente? Vamos agora saltar para a biologia para ver como este conceito se aplica. E a resposta é um rotundo sim. Um organismo vivo é, talvez, o exemplo mais complexo e fascinante de uma estrutura. Pensemos na homeostase, aquele processo incrível que mantém a nossa temperatura corporal estável, faça chuva ou faça sol lá fora. Ou o genoma, não é só uma lista de genes atirados ao acaso, é uma autêntica orquestra que sabe exatamente como e quando tocar cada nota para construir um ser vivo. A vida em si é um sistema de transformações que se autorregula para continuar a existir. E é claro que isto nos leva diretamente ao campo de eleição de Piaget.
a psicologia, e aqui ele entra num debate fundamental. A teoria da Gestalt, que também falava muito em estruturas, via-as como formas, padrões que a nossa mente simplesmente encontra no mundo, quase como se as visse passivamente. Mas Piaget disse: não, não, não. Para ele, as estruturas mentais não se encontram, constroem-se. A mente não é um espectador, é um engenheiro. E esta ideia da construção é, sem dúvida, a parte mais radical e revolucionária da teoria de Piaget e muda por completo as regras do jogo sobre como vemos o conhecimento e talvez até a própria realidade. E não há melhor forma de o dizer do que com as suas próprias palavras. A natureza última do real é estar em permanente construção, em vez de consistir numa acumulação de estruturas prontas. Reparem bem nisto. A realidade não é uma coleção de coisas estáticas à espera de serem descobertas. É um processo, um estaleiro de obras em contínuo funcionamento. O que nos leva à pergunta de $1 milhão de todo estruturalismo. Se estas estruturas existem, de onde é que elas vêm? Será que nascemos com elas, já instaladas de fábrica? Ou são algo que criamos ao longo da vida? A resposta de Piaget é inequívoca. As estruturas são construídas. A nossa inteligência não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se edifica, tijolo a tijolo. Tudo começa com as ações mais básicas de um bebê: agarrar, empurrar, sentir. Essas são as primeiras estruturas. A partir daí, elas dão lugar a outras mais complexas, como o pensamento simbólico do faz de conta. E depois, a criança constrói a capacidade de pensar de forma lógica sobre o mundo concreto à sua volta. E é só no fim deste longo caminho que surge o pensamento abstrato, o pensamento científico. Portanto, a grande conclusão é esta. Para Piaget, as estruturas não estão escondidas no mundo à espera que as encontremos. Elas emergem, nascem de um processo ativo, dinâmico de construção. É uma busca constante por um equilíbrio cada vez mais estável e mais poderoso entre aquilo que já sabemos e as novas experiências que o mundo nos dá. E a este processo de autorregulação ativa, a este motor da construção, ele deu o nome de equilibração. O que nos deixa, no final de contas, com uma última reflexão, uma pergunta quase vertiginosa. Se as próprias ferramentas com que pensamos e construímos a nossa compreensão do mundo são, elas mesmas, construções nossas, então, que parte da realidade que percebemos é, na verdade, uma criação da nossa própria mente?